Doação de computadores usados de órgãos públicos para promover a inclusão digital. É o que prevê a Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse é o tema da entrevista ao vivo da Voz do Brasil com o diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério das Comunicações, Marcos Vinícius Galete. Acompanhe. Também é uma ferramenta essencial de trabalho. E quando esses equipamentos estragam ou ficam obsoletos, podem ser recondicionados e devolvidos à sociedade em projetos de inclusão digital, por exemplo. Esta é uma das ações da Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos. E para saber mais detalhes sobre esta política, a gente conversa ao vivo com Marcos Vinícius Galete, diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério das Comunicações. Boa noite, diretor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Diretor, nós vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é essa política que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós temos um programa chamado Computadores para a Inclusão, já em execução no Ministério das Comunicações. E até hoje já foram recondicionados mais de 28 mil equipamentos no âmbito desse programa. Nós temos convênios com centros de recondicionamento de computadores no Brasil inteiro, já são 18 centros de recondicionamento. E esse programa tem esse objetivo de doar os equipamentos recondicionados para escolas públicas, pontos de inclusão digital, capacitar jovens e tratar adequadamente o resíduo eletrônico. Então, essa é a instituição dessa lei, né, que foi aprovada no mês passado, sancionada semana passada pelo presidente. Institui de forma legal esse programa e vai dar um impacto positivo na execução dessa política pública. A política incentiva o reaproveitamento, então, de computadores e artigos de informática que estão sem uso na administração pública? Na administração pública, direta, indireta. Podemos fazer convênios com estados, municípios, né, Poder Legislativo, Judiciário, e também aceitamos doações de empresas privadas. E de que forma, diretor, os órgãos do governo vão informar sobre esses equipamentos? Eles devem comunicar ao gestor do programa, que no caso é o Ministério das Comunicações, por e-mail ou por ofício, e em até 30 dias o Ministério das Comunicações tem que se manifestar pelo interesse no recebimento desses equipamentos. E como é que será feito o recondicionamento desses computadores, eletroeletrônicos? Isso, o Ministério direciona essas doações para um centro de recondicionamento, né, e o centro é responsável por fazer todo o preparo do equipamento para poder ser novamente utilizado. Normalmente a gente aproveita cerca de 60%. A cada 10 computadores que a gente recebe, a gente transforma em 6 bons computadores que podem ser utilizados por escolas públicas, bibliotecas e outras instituições para ficar disponível para a população. Tá certo. E, diretor, como é que ficam os centros de recondicionamento de computadores que já existiam? Essa política vai mantê-los? Sim, vai mantê-los e vai melhorar a capacidade deles, né? Porque a cada 2 anos a gente tinha um problema do limite da legislação eleitoral. Então, o programa praticamente ficava suspenso, né, a cada 2 anos, por causa das limitações de doação de equipamentos durante o período eleitoral. Com a instituição do programa em lei, essa limitação deixa de existir e o funcionamento dos CRCs passa a ser mais eficiente. Da mesma forma como eles são incorporados a esse programa, então, com tudo mais que está incluído, né, no escopo desse projeto. Com certeza. Sim. E como é que é feito esse trabalho aí nos centros? Onde é que eles ficam? Nós temos centros em 14 unidades da federação, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília, perto de Brasília, nós temos no Gama, um centro que é conveniado conosco, e outro em Formosa, né? No estado de Goiás. E nós temos em diversos estados, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Piauí, então, no Amazonas, então, e queremos ter em todas as unidades da federação. Nós temos projetos de implantar pelo menos um CRC em cada estado do país. Agora, além da questão ambiental, né, da destinação adequada desses equipamentos já fora de uso, é importante também a gente destacar, diretor, o quanto essas ações de reciclagem de computadores podem contribuir para a população mais vulnerável. O que o senhor pode falar a respeito?
A gente contribui com a população vulnerável, principalmente além da entrega dos equipamentos, né, para escolas públicas e pontos onde a população possa fazer o uso, né, que a gente chama de pontos de inclusão digital. Nós também, nesse processo, capacitamos jovens, né, e adultos nas tecnologias de informação. Então, quando a gente trata de inclusão digital, né, a gente tem que ter o acesso à conectividade, a gente tem que ter equipamentos que permitam a gente ter acesso e a gente precisa ter o conhecimento. Então, o programa ele ajuda em todas essas áreas. Né? Agora há pouco a gente falou onde é que eles ficam e a gente quer saber também como é que é feito o trabalho nos centros, o trabalho aí de reciclagem, o trabalho com os eletrônicos. Quando um equipamento desse chega num centro, ele é desmontado, aí é feita uma limpeza, verifica o funcionamento de cada peça do computador e aí os computadores que estão em melhores condições, se eles precisam receber uma peça nova, os computadores que são desmontados podem fornecer peças para melhoria da performance ou recuperação de alguma da funcionalidade dos computadores. E aqueles que não são, as peças que não podem ser reaproveitadas, elas são destinadas para recicladores, né? Os materiais são separados de acordo com o destino e o resíduo que não é aproveitado é destinado para reciclagem. Então a preocupação é tanto com retornar esse equipamento eletrônico para uso quando for possível e destinar corretamente o resíduo quando ele não pode ser utilizado. E nessa parte aí de recuperar um equipamento que ainda poderá ter utilização, como que se dá o acesso da população a esses computadores, por exemplo, que foram recondicionados, né? Quem são os beneficiados dessa ação, diretor? Na maioria dos casos são escolas públicas, né? Mas também telecentros, bibliotecas, né? Os municípios implantam telecentros para uso da população e os computadores podem ser destinados a eles, e bibliotecas públicas. Então, sempre há necessidade, não pode ser destinado à pessoa física, nem à entidade com fins lucrativos. Os computadores têm que ser destinados a locais onde a população, em geral, possa fazer uso. Não pode ser destinado, por exemplo, também para administração de prefeituras. Os computadores não podem ser utilizados para administração pública, sim para ser destinados ao uso do público em geral. Com relação ao orçamento para a implantação da política, tem prazo aí para essas ações acontecerem? Nós já temos diversos convênios em execução, né? As metas, até hoje já tivemos 28 mil computadores doados, mas as metas de pelo menos mais 10 mil computadores a serem doados nos próximos 2 anos. Esses convênios têm um custo, o programa prevê que o custo de logística e armazenagem, a gente tem orçamento do governo federal, tanto do discricionário do Ministério das Comunicações, quanto de emendas parlamentares. Os parlamentares compraram muito a ideia desse programa, né? E aportam emendas para esse programa, então os recursos são destinados para isso, para montar esses ambientes onde os computadores são recondicionados, onde os jovens são capacitados, né? E é montada toda essa logística de descarte correto dos equipamentos. E tem como o senhor dar uma ideia, né, desses valores aí reservados em orçamento, inclusive com as emendas, destinados a esse programa? Hoje nós temos 18 termos de colaboração, em média, a cada 2 anos, para cada termo de colaboração, cerca de R$1 milhão. Então, nós temos um orçamento em torno de 9 a 10 milhões de reais por ano destinado para esse programa. Diretor, o senhor acredita que essas ações vai proporcionar mais inclusão digital no país? Com certeza, esse é o objetivo, né? A gente quer que todo mundo tenha acesso à internet, todo mundo tenha equipamentos para ter acesso à internet, todo mundo tenha conhecimento. E o programa visa atuar em todas essas áreas. Tá ótimo. Marcos Vinícius Galetti, diretor do Departamento de Projetos. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério das Comunicações, Marcos Vinícius Galetti. Ele falou sobre reaproveitamento de eletrônicos e inclusão digital. A íntegra dessa conversa fica no site redenacionalderadio.com.br.